Boa noite, irmãos. Que Deus esteja abençoando a sua vida, fortalecendo. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma experiência memorável dentro do Reconstruindo. E hoje à noite nós vamos conversar com a Rose. O tema é Reconstruindo a Confiança depois de um diagnóstico médico. A Rose, todos sabem, é a esposa do Júnior, nosso líder do Ministério de Intercessão. Ela já está conosco há 7 anos, vivenciando a experiência da Oitava Igreja e mais intensamente no Ministério de Intercessão. E orando pelas pessoas, coisas que acontecem com os outros, diagnósticos terríveis, doenças das mais diversas, e de repente isso bate a porta. Não só bate, como entra e começa a fazer parte. Ela vai contar um pouco dessa história para nós hoje, de como ela lidou com essa situação de ter um diagnóstico difícil, eu diria terrível até, dentro de certas possibilidades. Boa noite, Rose, Deus te abençoe, prazer tê-la aqui conosco, e que você tenha toda a liberdade de compartilhar com o povo de Deus a sua experiência. Como foi, Rose, você orando pelas pessoas, vendo Deus atuar em diversas áreas e de repente você tem um diagnóstico terrível na sua vida? Como foi essa experiência? Fala pra gente um pouco. Então, pastor, existe uma história familiar de tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, de câncer de várias pessoas na nossa família. Nós já enfrentamos o câncer com 2 irmãos, inclusive, e no exame de rotina, em outubro de 2020, outubro do ano passado, no exame ginecológico de rotina, eu achei que estava tudo bem, recebi inclusive o laudo médico de que estava tudo bem, fui para casa. Sentiu alguma coisa, né? Não, sem sintoma nenhum. E cheguei em casa, arquivei o exame e ligaram várias vezes no meu celular. Quando eu vi, falei, várias ligações da clínica, não sei o que pode estar acontecendo, mas amanhã eu falo com eles. E no dia seguinte já tinha algumas outras ligações novamente, e uma delas eu atendi e a moça falou, tô precisando falar com você desde ontem e você não atende. Eu, nossa, mas o que aconteceu, né? Seu exame vai ter que ser repetido. E eu achei estranho porque na hora o médico não mencionou nada. Aí eu falei, bom, já que o exame vai ter que ser repetido, por prudência eu vou primeiro marcar o retorno médico e já fazer esse exame próximo do retorno. Isso. E foi assim, era o mês de outubro, eu só consegui o retorno médico para 30 de novembro. E aí marquei a repetição do exame um pouco mais próximo já do retorno médico. Então estive para fazer esse exame no dia 27 e o pai do médico que havia feito o exame foi quem repetiu o exame, e foi mais de 1 hora examinando, e ele voltava e repetia a imagem de novo, fez além do ultrassom, fez ultrassom de abdômen total também. E eu falei, doutor, tem alguma coisa de errado, o que está acontecendo? Ali naquele momento já começa a ficar apreensiva, né? Na verdade, repetir o exame já não é normal, né? Então, tem alguma coisa de errado, você quer falar? E ele pediu exames anteriores, analisou as imagens anteriores que eu havia levado, e ele falou, olha, tem uma imagem muito estranha, tem uma massa muito estranha. E aí começou a descrição do que, como eu falei, na família a gente já conhece. É uma imagem, é irregular, é contorno assim e tal, e 10 centímetros. Então abraçando todo o útero, não dá para ver trompas, não dá para ver ovários e... Rose, então, uma família já com antecedentes sérios, né? Claro que mesmo não tendo nada, sempre você fica
né, já que faz parte da família, e a gente escuta todo tempo, ó, se você na família teve caso, alguma coisa, então a prudência sempre está fazendo exames. De repente você percebe que o que estava acontecendo lá atrás pode estar acontecendo com você, claro, é uma das primeiras coisas. Como é que foi para a esposa do líder do Ministério de Intercessão receber uma notícia dessa, Rose? Conta para nós, porque eu imagino, a gente está às vezes dando um sorriso agora, mas agora, né? Vamos saber por quê. Não tem como não temer. Né? Na consulta médica, sim, deu medo. Na consulta médica, a Fabiane já foi comigo, já me acompanhou, e o médico reafirmou, falou, não, é sério, é cirúrgico, é urgente, e o pior, o plano de saúde não tem cobertura para isso. Então aí começa um outro, né, faz orçamento, fora das possibilidades, não era fácil conseguir. Lembrando de imediato a cirurgia. Um tratamento deste porte, o tempo é essencial, né? É verdade. Quanto mais rápido, melhor. Então todo o processo demora. Eu falo pelo meu pai, que também teve um diagnóstico de câncer, e corre aqui, corre ali, e era uma coisa, e só conseguiu marcar para 30 dias ou mais um pouco, se não me engano, e realmente traz uma expectativa, a gente fica apreensivo, né? Eu imagino que tenha acontecido isso com você também. Sim, né? Sala de espera nunca é fácil, sala de espera de Deus também não é fácil. Então, a gente fica rodando em volta, e agora como que vai ser, e pensando em todas essas questões, né? Não é possível fazer pelo plano de saúde. Fiz algumas tentativas de fazer a migração do plano de saúde para um outro plano que tivesse cobertura, porque migrando de um plano para o outro, às vezes não existe carência, né? Fiz algumas tentativas e de imediato consegui a consulta com o mesmo médico que atende também pela rede pública. E aí foi imediato. 2 dias depois ele estava me atendendo já pela rede pública, já fez o encaminhamento para o hospital municipal. E aí, nova espera, não chama, o pessoal da Aparo me ajudou com contato com a regulação. Pela regulação do Sistema Único de Saúde, a consulta foi marcada para início de janeiro. E aí vai todo aquele período de Natal e Ano Novo, você na dúvida sobre o que estava acontecendo. Eu acredito que foi ontem, nós estávamos conversando a respeito do tempo de Deus, e até numa conversa, quando Deus se cala, parece que a gente está falando sozinho, parece que esse tempo... Como é que foi esse tempo? Porque é uma grande prova de Deus, né? Sim. Porque tempo para nós é muito diferente do tempo de Deus, né? Sim. Essa relação é muito complexa para a gente, porque não só numa situação como a sua, mas em muitas outras, a gente sempre quer soluções rápidas, e às vezes Deus não está afim de dar uma solução tão rápida como a gente imagina, dentro do nosso contexto, né? Como é que foi esse tempo? E agora, Deus, sou tua serva, né? Oro pelos outros, meu marido está lá. Como é que foi esse tempo, Rose? Como é que ficou o seu coração? Então, pastor, parece que a gente vai no pó, né? Nós estamos em abril, né? Então, assim, como você já falou, sorrir hoje é fácil. Mas na hora vem aquela sensação de impotência e falar, se eu pudesse, eu resolveria isso agora. Iria lá agora e faria essa cirurgia agora para retirar isso aqui. Porque o médico foi claro em dizer que havia risco, inclusive, de ruptura. Né? Inclusive de ruptura com hemorragia, com possível óbito até. Então, mas em todo tempo o Júnior afirmava, Deus está no controle, Deus vai fazer um milagre. E até em alguns momentos a velha Rose surge e você fica... É porque não é em você, né? Porque
É difícil. É difícil. Mas eu queria voltar um pouquinho lá em 2014, 15 por aí, num momento em que 2 irmãos meus foram diagnosticados com câncer. E era o diagnóstico sério e foi da mesma forma, num exame de rotina, se descobre algo. E naquele momento de muita dor, de um enfrentamento de um problema seríssimo, eu vi a Oitava Igreja se unir por alguém que nunca tinha visto, por alguém que não conhecia. Meus irmãos moram em São Paulo. E orar e chorar pela vida deles, e Deus curou. Então, assim, estar no ministério de intercessão, estar ali responsável pela lista de pedidos, desde aquela época até hoje, faz com que vá se fundamentando em mim uma crença de que Deus responde a oração. O pedido está aqui, tanto tempo depois o pedido sai porque ele foi respondido, a oração foi respondida. Quando na Bíblia traz o versículo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a gente procura fazer isso na nossa vida pessoal, com as coisas que Deus resolveu em nós, mas no meu caso ainda existiam muitos outros elementos. Não é só o que Deus fez pela minha família no passado, mas o que Deus faz todos os dias por inúmeras pessoas que eu não conheço. E se Deus faz na vida do outro, Deus também pode fazer na minha. Então isso começou a vir. Nesse tempo de espera, eu comecei a lembrar, mas lá no passado Deus curou o Marcos. As orações foram feitas e Deus curou, e meu irmão está com a gente até hoje. Né? Num câncer que era gravíssimo e que meus pais chegaram a ligar para mim e falaram assim: se você quer ver seu irmão vivo, vem, e vem agora. E eu estive em São Paulo no momento em que eu achei que não o veria mais. Né? Num outro momento depois, em 2015, a Oitava Igreja se reuniu novamente por orar por cura pela minha irmã com câncer seríssimo, mais de 10 horas na mesa de cirurgia, e Deus deu a ela 2 anos de vida, né? Até que depois o câncer retornou e chegou o momento dela partir mesmo para a eternidade. Mas então começam a vir essas coisas à memória e você fala assim: opa, tem algo aí. Tem algo aí. Né? Se eu tiver que passar pelo problema, eu não estou sozinha. Se eu tiver que passar por uma cirurgia, por um momento de tratamento, eu não estou sozinha. Existe uma igreja que me apoia, existe uma rede muito grande, a família por perto, ligando e se mantendo presente. Você diria então que esse apoio é fundamental? É fundamental. Saber que existem pessoas que estão com você em oração, isso traz sustento, trouxe renovo, esperança, sabe? O marido ali, líder do ministério, trazendo uma palavra de ânimo, de fé até. De fé. Já que ele dizia que você não ia passar pela cirurgia, entendendo que Deus ia fazer algo extraordinário antes disso. Sim. Como é que é esse... como é que isso cresceu dentro do seu coração ali? Lendo a palavra, uma palavra especial que veio, que brotou no seu coração, como é que foi esse tempo de espera, vamos assim dizer, né? Tem uma frase de W.A. Tozer que fala, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas em um mundo cheio de medo, uma igreja corajosa é fundamental. Então, assim, no momento em que falta a fé própria, a fé dos outros nos ajuda a ter a certeza de que vai dar tudo certo. Então, mesmo que a certeza não existisse dentro do meu coração, eu falava, não, mas espera aí, Deus cura, Deus faz.
Então, reafirmando o tempo todo isso para mim, em todos os devocionais pela manhã, ia diante do Senhor e colocava meu coração e colocava minha vida e recebendo da palavra a certeza de que Deus estaria comigo. Pode ser que Deus me livre totalmente, mas se eu tiver que passar, eu não vou passar sozinha. Essa certeza sempre existiu no meu coração. Isso dá ânimo. Sem dúvida. Faz toda a diferença, sem dúvida. É interessante a gente diferenciar a fé do pensamento positivo, porque muita gente acha que pensamento positivo é que resolve. E, na verdade, a fé crê realmente que Deus é poderoso para fazer. E alimentar o coração com não só com esta convicção, mas olhando na Bíblia, a palavra, as ministrações que Deus fez na vida de tantos outros, por pertencer ao Ministério de Intercessão, os testemunhos, né, diferentes de tantos casos, dos mais complexos da sua família, como você citou, a presença, né, do marido ali como apoio, como uma convicção inabalável, vamos assim dizer, isso faz uma diferença tremenda. Sem dúvida. Pastor, existe algumas questões interessantes, o tanto que Deus respeita a nossa individualidade. Sim. E faz com que as coisas contribuam com aquela característica nossa, usando o que nós temos, né? O milagre passa por dentro de nós. E eu sempre, no período de faculdade, mas antes disso, eu amei estatística. Sempre. Eu gosto de números, eu gosto de dados. E mesmo estando na psicologia, absurdo, né? É um absurdo. E esses números, essas informações numéricas me encantam. E eu falava assim, tantos pedidos respondidos. E eu chego a investir um tempo, inclusive, em fazer estatísticas e falar, nossa, de tantas orações que nós temos feito, tanto por cento tem tido a resposta positiva. E teve um tempo que no Ministério de Intercessão a gente contava como resposta, inclusive, o momento em que a pessoa ia a óbito. Por mais incrível que pareça, mas pode ter sido não para nós. Resposta, né? Pode ter sido não para nós, sim, mas para Deus foi uma resposta. E aí ter esses números ali, esses dados ali me faziam assim, a probabilidade de resposta de Deus é muito maior do que desse silêncio ser muito duradouro, ou desse silêncio ser por um tempo muito longo. Deus vai responder. E essa certeza foi se fundamentando no meu coração em todo o tempo. Posso, vamos dizer assim, entrar mais na intimidade. Você entendeu que esse tempo também era um tratamento de Deus na sua vida? Sem dúvida. Algumas questões que você precisava lidar melhor com você mesmo, com Deus ou com os outros, sei lá. Você entendeu que Deus está dizendo, Rose, olha, você precisa consertar isso, precisa ajeitar isso, precisa melhorar isso. Você entendeu alguma coisa assim? Sem dúvida. Entender a brevidade do tempo, e quando eu gosto de um versículo de Salmos 90 que meu pai sempre usou nos nossos aniversários. E que fala justamente de ensinar-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance o coração sábio, ou que a gente alcance sabedoria. E às vezes a gente vai vivendo a vida de uma forma descuidada, né? Sem entender que essa vida aqui é muito breve. Eu entendo que Deus não nos conta o dia da nossa morte, porque senão a gente nem vive, né? Ou o contrário, se essa morte vai demorar muito, eu falar, deixa pra lá quando estiver chegando perto, eu vou cuidar de determinadas coisas. E isso vem, uma enfermidade, um diagnóstico sério desse, vem como um alerta de Deus para a gente aproveitar o tempo mesmo. Outra coisa que gostaria de perguntar, nesse período, que um diagnóstico desse é inevitável a gente não pensar que Deus pode dizer não. Sim. A morte, vida eterna, você pensou nisso? Como é que seria? Você chegou a cogitar essa possibilidade? Como é que ficou Deus? E o céu? Eu vou pro céu?
será que o céu existe mesmo? E agora, Deus, como é que é? A eternidade, ela bateu forte no seu coração, tudo que a Bíblia diz, Apocalipse, o que Jesus fala da paz, né, permanente, não é choro, ou seja, esse céu que a Bíblia relata. Você chegou a pensar nele? E como é que foi essa... Nós estamos vivendo um ano de pandemia, um ano difícil, de muito sofrimento, de muitos problemas ao redor. E aí se tem uma parte de nós uma parte de mim que se preocupava e se apavorava com o diagnóstico, outra parte de mim falava assim, bom, mas e se for Deus me livrando de tudo isso? Porque existe em mim uma crença muito clara de que só vai passar por momentos difíceis e por tudo isso que a gente está vivendo quem Deus escolhe para estar aqui. E tem muitos anos já, existe um combinado entre eu e minha mãe já passou dos seus 80 anos, existe um combinado entre nós, que de vez em quando a gente fala sobre isso, ao telefone, quando a gente conversa, que é eu não quero viver nem um dia a mais, nem um dia a menos do que Deus tem para mim. Então aí... é outra coisa, outra verdade que precisa ser ministrada novamente. Eu não quero viver nem um dia a mais, nem um dia a menos do que o que Deus tem para mim. Então, a gente acaba pensando muito nessas coisas práticas aqui, se o final estiver chegando mesmo, como ficam as filhas, como fica o Júnior, o Emerson é testemunha que eu me preocupei com isso, como fica o Júnior, quem cuida, como que vai ser, mas não sei, eu acho que o Deus que a gente serve e que a gente confia, se cuidou de mim enquanto eu estou viva, não tem como duvidar de que o amanhã é maravilhoso, de que o céu é muito melhor do que tudo isso que eu estou vivendo aqui. Foi a sua confiança que te deu essa força para seguir com o diagnóstico, com a espera, ou ela foi construída? Ou seja, já tinha uma base, claro, mas ela Sim. foi construída a partir dos testemunhos, a partir do seu envolvimento com a palavra, a partir do envolvimento com Deus. A partir das orações de outras pessoas, existem pesquisas que falam sobre isso, inclusive, que as orações atuam em pessoas que nem sabem que estão recebendo orações. Imagina quando a gente sabe. Então, se existe... manifestação gloriosa do poder de Deus, né? Gloriosa. As mensagens no celular, os recadinhos recebidos, tudo isso vai dando para nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. O papo é muito jóia, bom demais, só que o nosso tempo também está acabando. Como é que foi a resposta? Como é que recebeu? Como é que isso entrou no seu coração? Da forma mais rápida, e conta para nós, como é que isso aconteceu? Eu finalmente, início de janeiro, passei pela consulta e a médica que me examinou e que me atendeu é uma ginecologista oncológica e ela teve um outro olhar sobre aquele exame. E ela pegou os exames anteriores e falou, olha, pode não ser algo tão sério assim. Nos exames anteriores, no exame de 2019, você já tem uma inflamação chamada hidrossalpinge. Será que não seria essa inflamação um pouco maior? E pediu uma ressonância magnética. Saiu muito rápido a ressonância magnética pelo risco de ser um diagnóstico muito grave. Existe, tá, gente? Eu tenho laudo de que era um tumor mesmo. E enquanto nessa espera, a igreja inteira orando por cura, o Júnior orando por cura, e Deus fez a cura. A ressonância magnética, ela saiu inclusive com laudo errado, me fez esperar mais quase 20 dias.
E justamente porque Deus estava trabalhando nesse tempo de espera mesmo. E depois, quando saiu, quando eu recebi finalmente o laudo da ressonância, o que tinha 10 centímetros, hoje tem 1,3 centímetros. Oh, glória! Mas tá lá, para lembrar fica da marca, nossa dependência de Deus. Fica a marca toda vez. Então é Deus mostrando que Ele faz, que Ele age, mas que a nossa confiança precisa estar nele, não na gente. Não existe nada em nós que nos credibilize ou que nos dê imunidade. Não existe uma certidão que você recebe do céu e fala, você não vai passar por problema. Não existe, né? Pelo contrário, a palavra de Deus afirma que quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês, quando passarem pelo fogo. Ose, é um testemunho maravilhoso, né, de como Deus operou um grande milagre, né, na sua vida, né, de reconstruir não só a confiança, né, mas de um processo de tratamento, né, que Deus faz conosco, né? Rick Warren fala que as dificuldades são o megafone de Deus, né, chamando a nossa atenção. E eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, pessoas da igreja, né, pessoas que vão nos ver, nos ouvir daqui a alguns meses até, que nem tem relação nenhuma às vezes com a igreja, mas que estão padecendo, passando dificuldades, né? A pandemia está aí trazendo diversas dificuldades, ela em si, as outras que vão surgindo por causa dela. Então existem muitas pessoas sofrendo com diagnósticos terríveis, problemas dos mais diversos. E você que passou por um grande desafio, né, um grande problema, eu gostaria que você desse uma palavra para essas pessoas, uma palavra de fé, de ânimo, né, de encorajamento para essas pessoas que estão nos ouvindo, já que você é uma testemunha viva do que Deus fez, né, em sua vida. Por favor, né, olhando para a câmera, dá uma palavra para esse pessoal. O pastor citou uma frase que fala muito ao meu coração. O sofrimento é o megafone de Deus. E um determinado dia eu queria citar a frase para alguém e fui pesquisar na internet para copiar a frase exatamente como ela foi dita. E diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. E isso impactou muito o meu coração. Nós precisamos estar atentos para ouvir Deus. Ouvir Deus, saber que nosso futuro não é aqui, que existe um lar, existe um lugar que a gente deseja, precisa almejar muito mais do que qualquer coisa aqui nesse mundo. Então, meu recado para você é, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante dos problemas que você está enfrentando, rever o seu posicionamento, rever a vida que você tem levado, para descobrir, para colocar na balança se você não está gostando muito mais da sua história aqui do que o que Deus tem para você no futuro. E eu não estou falando de futuro aqui nessa terra, eu estou falando de céu. Então, que não sejamos ou que não estejamos ensurdecidos, a ponto de Deus precisar mandar uma pandemia para falar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir o sussurro, ouvir no máximo uma chacoalhadinha mais forte. Se está sendo necessário uma pandemia, é porque nós estamos muito ensurdecidos. E aí, não tem como. O Deus que ama vai chamar até que a gente ouça. Nós vamos orar. Rose, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco, falando de você. É um privilégio. A gente tem costume de falar muito dos outros, né? Mas quando é para falar da gente, a gente fica meio apreensivo. Mas foi muito bom ouvir você mais uma vez, saber como Deus trabalhou na sua vida e saber que Deus pode trabalhar
na vida de qualquer pessoa que está nos ouvindo. Lembre-se disso. Deus deixa a ferida, mas Ele mesmo derrama o azeite para curar. Deus pode curar você. Lembre-se disso. Ora por nós. Nos abençoe com uma oração. Abençoe esse povo que está nos vendo com uma oração. Por favor. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estarmos vivos. Amém, Jesus. Num ano, num momento em que tantas pessoas sofrem e que tanta coisa acontece lá fora. O Senhor tem colocado a tua igreja ativa, trabalhando e fazendo a obra que precisa ser feita, de levar Jesus para esse mundo que sofre tanto e que tem vivido momentos tão difíceis. Mas que nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos em todo o tempo à tua voz. Amém, que cada um que está nos ouvindo, que cada um que está nos assistindo, tenha a certeza de que o Senhor tem o melhor. E o melhor não está aqui. Que exista no coração de cada um o desejo de viver aqui uma vida, mas tendo a certeza de que a continuidade dela será a eternidade juntamente com o Senhor, Pai. Que cada um tenha a sua confiança fortalecida no Senhor por experiências pessoais. Sim, e que eles possam buscar um relacionamento com o Senhor em todo o tempo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te pedimos a tua proteção, o teu cuidado e a tua bênção sobre a nossa vida, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado. Até a próxima.